A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30, tema da campanha. Enquanto os irmãos abrem as nossas Bíblias, eu quero estar aqui dizendo aos irmãos que Deus, debaixo da bênção do meu pastor Daniel Dias, traga um abraço de toda a igreja ali do Jardim Vila Boa para os irmãos. Quero aqui estar agradecendo e louvando a Deus a vida do irmão, do presbítero Paulo César, nos convidou a estar nessa noite. O pastor dessa igreja, pastor Maus, que nos confiou a estar aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos, cada dia mais, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E estou muito feliz que mais uma vez está cooperando aqui com o irmão, mais uma parte do povo que vai morar no céu, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Então vamos ler mais uma vez, né? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segurou segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez uma valeta em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei a água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse: ainda fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar, encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: o Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me o Senhor: responda-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes retroceder o seu coração. Então caiu fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que, vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor Deus, o Senhor é Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos. Fale conosco em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Podeis nos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, altar tem um papel multifacetado segundo a Bíblia, porque altar ele tem várias funções dentro do Antigo Testamento. O altar era para a entrega de sacrifícios para a expiação dos pecados, mas altar também ele era um altar de adoração. As pessoas estavam gratas a Deus, então eles levavam sacrifícios ao Senhor ali no altar. Mas o altar também representa aliança com o Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Reconciliação com Deus. Quando o povo se apartava de Deus e Deus os chamava para trás, então eles iam a sacrificar ao altar. Glória a Deus. Altar era uma elevação ali de materiais como pedra, às vezes madeira ou ferro, e fazia ali um local onde sacrificava a Deus animais, cereais e incensos também. Como tinha altares dentro do reino de Deus, também tinha altares nos outros povos dos deuses pagãos. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Altar era o lugar de aproximar de Deus, aonde aproximava a criatura e o Criador. Quando Jesus Cristo teve a terra e foi o próprio sacrifício vivo dentro de nós para que fôssemos salvos, a partir daí nós hoje somos o altar. Nós mesmos somos o lugar de encontro com Deus. Quando o Evangelho de
João, quando ele fala de Jesus, que ele vai para a casa do seu pai para buscar muitas moradas, porque lá tem muitas moradas, ele preparará uma para mim e uma para você, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E ele fala para os discípulos: pois não vos deixarei órfãos, pois eu deixarei com vocês o Espírito da verdade, a qual o homem não conheceu porque não o recebeu, mas vós sois cheios. Esse é o Deus Espírito Santo que faz presente dentro de nós, aleluia. Então somos um altar vivo, e aquilo que fazemos, o tempo que nós temos. Porque Satanás quer roubar o nosso tempo? Porque o nosso tempo, ele é valioso. O nosso tempo é o tempo. A Bíblia fala que sacrifício é quando você pega algo que é seu e tributa a alguém. Você está pegando o tempo que Deus te deu e está tributando de novo para Deus. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Porque no mundo de hoje em dia, as tecnologias, o telefone, as redes sociais têm roubado tanto os tempos dos jovens e das crianças, porque o seu tempo é em sacrifício a Deus. Imagine um homem dentre nós que serve a Deus e tem seu tempo todo voltado a Deus. É um homem que você vê que ele é diferente no meio de nós. É um homem que ele tem unção, ele tem autoridade. Quando ele fala, a doença vai embora. Jesus opera em seu nome. Por que Satanás tem roubado o nosso tempo? Para que nós não tivemos essa aliança. A aliança é relacionamento com Deus. Satanás tem roubado o tempo de relacionamento dos filhos de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai falar que depois do evento chamado Êxodo, onde os filhos de Israel, o povo de Israel é governado ali por Moisés, ele vai morrer. Quando Moisés, antes de Moisés morrer, ele é instruído por Deus a deixar um dos seus servos ali, um militar por nome Josué, a levar aquele povo em rumo à terra prometida. Acabando o ministério de Josué, a Bíblia vai nos falar que começa o tempo dos juízes. Os juízes foram homens inspirados por Deus com forças, às vezes alguns deles sobrenaturais, para livrar os filhos de Deus da escravidão e muitas das vezes das mãos dos inimigos. Acabando o tempo dos juízes, a Bíblia vai nos falar que Deus levanta um profeta por nome Samuel. Samuel exerceu a função de juiz, mas Samuel, ele era de ofício de profeta. O ofício de profeta é aquele que tem por função escutar a voz de Deus e transmitir para o povo. Samuel, ele também fez algumas funções dentro ali daquela época sacerdotal. O sacerdote já é aquele que escuta o povo e já transmite para Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aleluia. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel chega e olha para as cidades vizinhas, para os povos, as nações vizinhas, e vê que aquelas nações, elas eram dirigidas por monarcas, por reis, mas eles olham e eles são dirigidos por um profeta, glória a Deus. Então eles chegam para o profeta Samuel e vai falar para Samuel que quer ter um rei, assim como as outras nações têm, aleluia, glória a Deus. Samuel entristece o coração e Samuel vai para casa colocar ali aquele objetivo ali na mão de Deus, mas Deus responde Samuel e fala para Samuel: Samuel, este povo não te rejeitou, mas eles rejeitaram a mim como líder, aleluia. Eles me rejeitaram como liderança. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Samuel torna a falar com o povo e Samuel vai instruir e falar para o povo. Vocês sabem do perigo que é ser governado por homens, aleluia. Ser governado por homens, você vai colocar o seu tempo em perigo, os seus bens, as suas melhores terras, os seus filhos e filhas serão servos da monarquia ali do reino, aleluia. Mas o povo não importa com as consequências, eles querem ser governados por reis, aleluia, assim como as outras nações. Então começam os ministérios do reis, aleluia. Porque Samuel vai e unge um rei por nome de Saul, glória a Deus. E este rei, ele anda em caminhos tortuosos. Esse rei faz aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Então ele é reprovado por Deus por ser rei, aleluia. Então Deus vai e manda que Samuel unja outro no lugar de Saul. Então Samuel vai à casa de Jessé o belemita, dentre 8 filhos, homens, varões de
esse Jessé, o belemita, Deus escolhe o mais moço que estava no pasto para cuidar de ovelhas. A Bíblia vai falar que este mais moço tem o nome de Davi. Este Davi, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, ele será um rei por segundo, apesar de ter pecado. A Bíblia vai dizer que esse Davi foi um rei segundo o coração de Deus, aleluia. Morrendo e dormindo Davi no nome, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Morrendo Davi e dormindo no Senhor, fica Salomão em seu lugar, aleluia. A Bíblia vai falar que esse Salomão tem um filho por nome de Roboão. A Bíblia vai falar que também este Salomão tem um oficial do seu exército militar por nome de Jeroboão, que tinha se levantado e rebelado contra ele, aleluia. E este homem vai embora, mas quando fica sabendo que Salomão morreu, ele volta e ali ele consegue manipular 10 das tribos de Israel a seguir ele, assim fazendo o reino do norte, aleluia. E quando a Bíblia vai nos dizer que Roboão, ele vai regir ali a tribo de Judá e Benjamim, assim tendo dentro de Israel o reino no sul, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que no reino do norte, depois de Jeroboão I, o 7º rei da monarquia, Orrim, a Bíblia vai dizer que este Orrim fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como ninguém fez antes dele. Este Orrim tem um filho por nome de Acabe. Este Acabe, a Bíblia vai dizer que ainda fez muito mais pior do que o seu pai. Este Acabe, ele contrai núpcias com Jezabel, que é filha de Etibaal. Este Etibaal cultuava, aleluia, Baal. Glorificado, exaltado seja o nome de Deus. Baal era uma divindade do panteão cananeu, que significa o seu nome Senhor ou Mestre. Baal Haddad era o Deus da tempestade, aleluia. A Bíblia vai dizer que o povo cananeu tinha Baal como Deus, porque este povo, eles dependiam da agricultura, eles plantavam e colhiam, então eles sacrificavam a essa divindade, para que essa divindade mandava chuva sobre este lugar. E este Deus, Baal, ele era o Deus principal inimigo do Deus Jeová, glória a Deus, aleluia. Jeová atende agora Baal como seu primeiro inimigo, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que este Acabe, ele contrai núpcias com Jezabel, essa filha de Etibaal. Essa filha de Etibaal, ela faz com que a Acabe, ela traz santuários para dentro de Samaria, santuários para ali de idolatria, para cultuar esse Deus Baal, aleluia. A Bíblia vai dizer que esta Jezabel, glória a Deus, até o próprio Jesus, ao falar com a igreja de Tiatira, falando com aquela igreja: eu conheço a tua obra, eu conheço o teu trabalho, o teu serviço, mas tenho contra ti que tu eras Jezabel. Jezabel, além daquela época do Antigo Testamento ser uma rainha má, uma rainha idólatra, ali Jesus ainda, ele vai falar com a igreja de Tiatira, nas 7 igrejas da Ásia, ali revelando ao teu servo João, que este espírito de Jezabel, ele pode estar presente dentro das nossas igrejas, glória a Deus, e temos nós que combater esse espírito para que Deus renove a aliança conosco, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Precisamos combater o pecado, a idolatria dentro da igreja, para que Deus renove a aliança conosco, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, para que nós tenhamos ali resposta de oração, glória a Deus. A Bíblia vai falar que este Baal e essa Jezabel começam a fazer aquilo que Deus não agrada. Então Deus levanta um profeta por nome Elias. Esse Elias, nada se sabe da sua árvore genealógica. A Bíblia vai só chamar ele Elias, o tesbita de Gileade. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Capítulo de Números 17. Ora, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste anos, senão segundo a minha palavra. Também esse Elias foi o único dentro da Bíblia que teve a audácia de profetizar segundo a sua palavra, e Deus o respondeu como ele pediu. Glória a Deus. A Bíblia vai falar que ao profetizar que não choveria dentro da terra, a Bíblia vai dizer que Deus manda que ele suba ali ao oriente, perto do ribeiro de Querite,
E a Bíblia vai dizer que dentro deste ribeiro de Querite, Deus vai ali tratar deste Elias enquanto ele estiver lá. A Bíblia vai dizer que Deus vai usar corvos para alimentar Elias. Os corvos levarão para ele pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Mas a Bíblia vai dizer que passando-se os tempos, aquele ribeiro seca. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus fala para Elias: desce a Serepta. Desce, Elias, a Serepta, porque lá tem uma viúva a qual eu usarei para te alimentar. Aleluia. Sabe aquela vez da nossa vida, aquele momento quando as coisas secam, aleluia, é Deus pedindo mudança, é Deus pedindo mudança para mim, Deus pedindo mudança para você, e basta eu e você estarmos conectados com o Senhor para saber qual é a mudança que eu e você precisamos colocar no altar de Deus. Muitas das vezes a mudança é algo simples, é uma obra que Deus colocou na minha mão, na sua mão, e deixamos muitas das vezes de fazer. Então Deus manda para que Elias desce a Serepta. Chegando ali no porta da cidade, a Bíblia vai dizer que ele encontra esta viúva. Ela estava a catar gravetos ali na porta dessa cidade. Então Elias chega e pede ali para aquela mulher um pouco d'água. Ela traz ali uma botija d'água. Ele fala, quando ela está virando as costas, aí pegar a água e fala: traga também um bocado de pão. Ela fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nem que seja um bolo em casa. Aleluia. E ele fala assim: a não ser um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na minha panela. Aleluia. E ele falou assim: eu vou fazer dentro desses dois mantimentos ali um pedaço de pão para dividir com meu filho, aí comemos e morramos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Elias fala para ela que ela faça assim como fez, mas faça primeiro para ele, porque assim como Jeová que está no céu, o azeite da botija não vai acabar. Aleluia. E a farinha da panela não vai acabar. E a Bíblia vai dizer ali que sucedeu como a palavra do seu servo havia dito. Por vários dias eles alimentaram daquela farinha e daquele azeite. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai falar que passando os dias, o filho desta viúva morre. Aleluia. Sabe, meus irmãos, quando você entra num propósito com Deus, quando você deixa de fazer as suas coisas e entra para a caminhada do Senhor, quem no meio de nós nunca viu algum dos irmãos dizer a seguinte frase: depois que eu comecei a servir Jesus, as coisas ficou difícil. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito maior na sua vida. E muitas das vezes as pessoas que começam a murmurar, a resmungar, são pessoas que estão sendo sustentadas por Deus em palavra, em alimento. Aleluia. Tanto na vida espiritual como na vida material, mas não tem abrido os olhos e conseguido enxergar o tamanho do teu Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que então ela chega para Elias e fala: o que tem feito eu contra você, que veio a mim mostrar a minha iniquidade, assim matando o meu filho? A Bíblia vai dizer que Elias pega aquela criança no colo, em seus regaços, e leva e ora para ele. Deus devolve ali, aleluia, a vida daquela criança. Deus está devolvendo vida na sua vida, meu irmão. Deus está devolvendo vida na vida dos seus familiares. Sabe aquele caos dentro da sua casa que você fala que está perdido? Deus está trazendo vida nessa noite. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai falar que depois de 3 anos destes acontecimentos, Elias, ele vai ter com Acabe, porque Deus manda, Elias vai ter com Acabe. Aleluia. Depois, capítulo de número 18, depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai ter com Acabe e darei chuva sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Assim Elias, ele pega e sai e vai em direção ali a encontrar Acabe. A Bíblia diz que este Acabe tem um servo por nome Obadias. Este Obadias, ele é servo e teme ao Senhor. A Bíblia vai dizer que este Obadias, ele faz um sistema. Quando Jezabel está matando os profetas do Senhor, ele pega 100 profetas e divide em 50 e leva para dentro das cavernas e começa para dentro de 2 cavernas e começa a tratar desses profetas com pão e água. Aleluia. Quando este Obadias, ele encontra com Elias, ele pega e pergunta: é o meu senhor Elias? E Elias responde: sou eu. E ele pega e fala assim: fala para Acabe que vinha
venha ter comigo. Ele fala: o que foi eu que fiz de mal para você, meu Senhor, para que você mande que eu vá ter com Acabe? Você não sabe que quando você estava escondido, imagina ele dizendo ali a Elias, Acabe, o rei deste lugar, mandava, ia nas nações, ele ia nos reinos de casa, de vilas e cidades, e perguntava por você, e fazia que os homens e as mulheres jurassem em seu nome, aleluia, que não te viu. Vai que eu vá falar com o rei, e ao chegar a falar com o rei, Deus te manda sair daqui e ir para outro lugar, e o rei me mata. E Elias manda que ele vai, e que Elias não vai sair daquele lugar. Então, Obadias, ele vai ali ter com Acabe. Mas quando você olha na Bíblia, você presta atenção que Deus levanta Elias ali para poder enfrentar Jezabel e Acabe. Mas reparamos que Obadias fez um sistema para estar ali dando comida para 100 profetas escondidos, aleluia. O que me chamou a atenção na Bíblia, o que me fez meditar com Deus, é o seguinte: é mais fácil a gente comer o pão do sistema do que sair na rua e falar a verdade, do que enfrentar Jezabel. Sabe por quê? Porque enfrentar o espírito de Jezabel dentro da igreja, porque enfrentar o sistema que nós vivemos hoje, aonde as igrejas não tem mais falado da salvação, não tem mais falado de inferno, não tem mais pregado sobre o pecado, gera perseguição, aleluia, porque o inimigo ele pode nos perseguir, nos matar, e muitas das vezes os obreiros e os homens dessa geração têm se acovardado. Eles são os obreiros que comem o pão de Obadias, aleluia, mas não come o pão e a água que o anjo trouxe para Elias, que é o pão e a água da palavra. Por isso vivemos numa geração onde obreiros e obreiras são homens e mulheres que não têm mais unção. Você já não vê mais cura dentro da igreja, aleluia. Você não vê mais dom de visão, aonde as pessoas veem o inimigo dentro da igreja, repreenda. Você não vê mais libertação, sabe por quê? Porque os homens de hoje aprenderam que comer o pão do sistema é mais fácil. Este é o pecado da omissão. Aonde tem pecado de omissão, a Bíblia vai dizer que o altar está quebrado. E a Bíblia vai nos chamar a atenção hoje para pregar duro. Pregue a verdade, diga: Jesus está voltando e o pecado que você está praticando, aleluia, vai fazer com que você fique, aleluia, glorificado, exaltado, seja o nome de Jesus, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Acabe vai ter com Elias, e quando ele encontra com Elias, ele fala: és tu o perturbador de Israel, glória a Deus. Ele fala: eu não sou o perturbador de Israel, mas você tem andado pelos caminhos de seu pai, aleluia, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, glória a Deus, aleluia. E Elias fala para que Acabe chama todos os povos, aleluia, que chame os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que ali são consagrados por Jezabel, que suba ao Monte Carmelo. E a Bíblia vai dizer que chegando ali aquele povo no Monte Carmelo, a Bíblia vai dizer que Elias pega e fala para aquele povo: o Deus que responder com fogo, aleluia, glória a Deus, esse é o Deus verdadeiro. Fazemos nós o altar, um para o Deus Jeová, aleluia, e um para Baal, glória a Deus, e um Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ali os 450 profetas de Baal começam a clamar diante ali daqueles nomes, porque eles matam 2 novilhos e botam um ali no sacrifício no altar de Baal e um no sacrifício do altar a Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens começam a clamar por Baal desde as 6 da manhã até o meio-dia, mas Baal não respondia. E aqueles homens, como de costume, começam a se cortar e derramar sangue em cima do altar com facas e lancetas, mas Baal não respondia. Sabe por quê, meu irmão? Porque o único Deus que responde com fogo é o Deus Jeová. Meus irmãos, e sabe por que muitas das vezes nós não tivemos tendo resposta, aleluia? Porque não temos enfrentado, aleluia, glória a Deus, o pecado dentro da igreja. Porque não temos
temos expulsado de dentro da igreja o espírito de Jezabel, aleluia. Ao escrever ali a carta às 7 igrejas da Ásia, escrever a igreja de Tiatira, quando Jesus revela ali a João na ilha de Patmos, ao falar com João, ele consegue ver nos dias de hoje, aleluia, o tipo e o modelo de igreja perto do arrebatamento do Senhor. É uma igreja que tem visto o pecado entrar no meio, é uma igreja que tem visto os homens, os obreiros se corromperem por dinheiro, não fala mais de salvação, não fala mais de santidade, é vende isso, é vende aquilo, é um comércio gospel dentro da igreja que ninguém mais vai embora, quer entrar para dentro, aleluia. Deus quer quebrar agora este altar de Baal que se fez dentro das igrejas brasileiras, glória a Deus, e Deus quer fazer, glória a Deus, desta igreja casa de oração, aleluia, casa de santidade, salvação, aleluia, Deus, aleluia. Venha falar conosco nessa noite, meu Pai, vai queimando, Pai, de dentro deste Goiás, Pai, o pecado, Deus, de dentro da tua casa, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai falar que este Elias, ele pega e pede para ali que ele estaca ali 4 cântaros de água, aleluia, e ele pede que jogue em cima ali do altar que ele vai sacrificar a Deus. Agora vocês imaginam o cenário a qual Deus botou seca, o cenário a qual não botou água, que não tem água, e Elias pega e manda que aquele povo jogar água ali em cima daquele fogo, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que então Elias vai clamar a Deus, e Deus responde Elias e manda fogo do céu. Depois que ele joga aquelas águas ali em cima, Deus mostra que ele é o Deus, aleluia, que responde com fogo, ao ponto daquela água secar, o altar queimar e o sacrifício levantar ali até o céu, glória a Deus, aleluia. Deus quer responder a altares nessa noite. O altar sou eu, o altar é você, aleluia. Seja sacrifício vivo para o Senhor. Use o seu tempo, aleluia, para falar com Deus. Use o seu tempo para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, Deus tem requerido dos homens, das mulheres, de mim, de você nesses últimos dias, que nós andamos em santidade. E muitas das vezes, meus irmãos, nós temos ali vendido o nosso tempo, aleluia, e não temos andado em santidade. A Bíblia vai dizer que aquele reino houve divisão. A divisão dentro da igreja é um dos motivos do altar quebrado. É por isso que Deus está querendo, aleluia, glória a Deus, restaurar o altar. Dentro das igrejas estamos havendo divisão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ministério hoje já não é mais obra de Deus. Ministério hoje é carreira, meus irmãos, aleluia. Outrora, muito tempo atrás, ministério trazia perseguição, hoje ele traz fama. Glória a Deus, aleluia, hoje traz cadeira. Você vai cansar de ver dentro de campos missionários homens e mulheres brigando por uma posição para se mostrar, aleluia. Mas Deus está restaurando altares nessa noite de homens e de mulheres que têm coragem, aleluia, para pegar a verdade dentro desse campo. Deus escolheu você, Deus escolheu você para botar o dedo na cara, glória a Deus, de Jezabel, e repreender em nome de Jesus dentro desse campo. Não carregue para você o pecado de omissão. Levanta a tua voz nessa noite e começa a partir de hoje, aonde você passar, começa a pregar contra ali a idolatria dentro da igreja. Tem gente que diz que é crente, mas quando há uma festa aí dentro do mundo, ele está lá, aleluia, e Deus tem visto aonde você está, ele fala que ele vê você aonde ele está. Deus conhece, o pastor não pode te ver, o líder do campo não pode te ver em todos os lugares que você está, mas Deus consegue te ver. Tem muitos homens e mulheres que estão dentro da igreja, mas carregam pecado de idolatria. Quando não tem a idolatria do mundo lá fora, estão idolatrando os pregadores de dentro da casa de Deus agora. É pregador que cresce mais do que Jesus, aleluia. Tem pregador que hoje tem muito mais nome do que Deus dentro da igreja. Você traz um pregador de fora e aqui enche, fecha a rua, é evento grande, aleluia. Mas aqui nós vemos, aleluia, o pecado dentro da igreja, da idolatria. Quando nós vemos num culto de oração, assim como acontece ali na nossa congregação, e você começa a contar, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, aleluia. Sabe quem é aqueles que estão dentro da igreja? São os remanescentes fiel. Jesus vai voltar e vai levar esse povo
aquele compromisso de fechar o joelho no chão, aquele povo que fez como nós fizemos, sair no meio das ruas pregando, Jesus vai voltar e vai levar uma igreja lavada, uma igreja remida, no sangue de Jesus, aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo o evangelista João, ele também diz: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto meus irmãos vemos dentro de campos missionários, dentro de igrejas, aqui homens e mulheres que não têm mais vida espiritual, nós conseguimos ver hoje aqui dentro dessa igreja homens e mulheres dando glória porque está vivo, uma igreja avivada. É isso que Deus quer, aleluia, nesses últimos dias. É homens e mulheres que não precisam do pregador falar com Lucas 1, 2 ou 3 para dar glória. É a igreja que não escuta a palavra que exorta, a palavra que muda, a palavra que liberta. Ele dá glória, sabe por quê? Porque um dia Deus tirou alguém aqui de dentro do lançado do pecado, porque um dia Deus aqui no meio da igreja curou alguém da enfermidade, porque um dia Deus fez na sua vida, porque um dia Deus fez na minha. É por isso que eu dou glória, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Abra o seu coração, glória a Deus, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Comece a falar em línguas nessa noite. Deixa Deus te renovar, aleluia. Saia daqui renovado com o poder de Deus para travar as batalhas espirituais que estamos precisando nesses últimos dias. A batalha contra o pecado, contra a idolatria, a batalha dos altares quebrados. Vamos chegar nos altares quebrados e falar: Deus quer te consertar, Deus quer renovar a sua vida, a sua casa, a sua família. Glória a Deus, aleluia. Essa noite deixa eu ser profeta de Deus na sua vida. Eu profetizo o poder de Deus na sua vida. Eu profetizo o unção de Deus na sua vida. Se você receber e você quiser, porque hoje Deus tem para você, mas não é para você ficar comendo o pão do sistema, o pão na água de Obadias. É para você sair na rua e gritar: Jesus Cristo está voltando e Ele vai levar eu. Você não vai escutar mais esse crente barulhento gritando aqui na rua, não, aleluia, porque Jesus Cristo vai me levar, tá? No arrebatamento, aleluia, glória a Deus. Esse povo barulhento não vai mais estar aqui, glória a Deus, aleluia. E vocês vão sentir falta. É para isso que Deus quer dar unção para a igreja. Deus não quer mais aqui, glória a Deus, aleluia. Deus vai começar, meus irmãos, a peneirar, aleluia, o joio do meio do trigo, e vocês vão começar a ver, mas vai falar: mas aquele ali não era fulano, aquele ali não era ciclano. Sabe por quê? Porque estão chegando os últimos dias, aleluia, e o juízo de Deus está chegando sobre a terra. E aqueles que têm brincado com a palavra vão começar a cair, aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de brincar com a palavra de Deus. A Bíblia vai falar que aquele que fizer tropeçar um que seja desses pequeninos, sabe quem é pequenino além de ser criança? É as crianças na fé, aquele homem e aquela mulher que não entendeu ainda a mensagem de Deus. E os obreiros de hoje, aleluia, que é voltado, aleluia, glória a Deus, somente para ali o lado profissional, somente para ser o artista gospel. Ele tem feito muitos homens e muitas mulheres tropeçarem e assim perder salvação, glória a Deus. Mas Deus está levantando uma geração que tem coragem, aleluia, de fazer a sua obra e de pregar a verdade. E essa geração é você. É você que está aqui nessa noite. Deus quer te usar, então deixa Deus te usar, aleluia. Deus quer restaurar, sabe, aquela força que tinha dentro de você, que você fala: eu tenho vontade daquela igrejinha de antigamente. Meus irmãos, não precisa ser a igreja de antigamente. É só você abrir o coração, que Deus tem muito mais para você, assim como Ele teve para os outros. A unção da sua vida é diferente, porque Deus vai te responder com fogo nessa noite. Aleluia. O pastor me permitiu, eu quero fazer 3 minutos de oração aqui. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos pedir para que Deus nos renove nessa noite. Senhor, amado Deus e Pai de poder, meu Deus, coloca aqui em posição, Pai, como profeta do Senhor nessa casa, Pai, pedindo, Deus, ao Senhor, que o Senhor venha visitar, Senhor, esses altares, Pai, a cada um, Pai, que está aqui nessa noite, meu Deus, consertando aquilo que está quebrado, Pai, aquilo, Pai, que está quebrado nessa noite, meu Deus, aquilo que tem impedido os seus filhos de estar te adorando, aquilo que tem impedido os seus filhos de orar de madrugada, aquilo que tem impedido os seus filhos de te buscar, de te fazer a sua obra, Pai, somente cai por colocar por terra agora em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Cristo. Venha trazer força, venha derramar unção nessa noite. Que eles venham sentir a unção do Senhor derramando nessa hora, Pai, que a unção do Senhor venha derramar sobre os jovens dessa casa, sobre as crianças dessa casa, sobre as mulheres dessa igreja, Pai. Derrama a unção, dá dons espirituais conforme, Deus, a necessidade, Senhor, da igreja, aleluia. Venha, Deus, colocar dons espirituais na vida daqueles que têm buscado no Senhor, aqueles que não têm buscado no Senhor, Pai, que o Senhor venha dar força e ânimo, Pai, para que eles te busquem. Deus, renove a tua casa e a tua igreja em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, é só até aqui que o Espírito Santo de Deus me guiou. Eu não posso ir a mais, porque eu não tenho nada para os irmãos, somente Deus. Glória a Deus. Eu quero nessa noite estar agradecendo mais uma vez o irmão que nos convidou a estar aqui, o pastor que confiou a que nós esteja. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aos irmãos que se fez presente, que o Espírito Santo de Deus venha cada dia se fazer presente na vida dos irmãos e não venha se afastar até o dia que Jesus voltar e todos nós ali se encontrar, aleluia, com o Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia. Eu quero estar agradecendo a cada um dos irmãos, os irmãos que me confiou a oportunidade, e quero estar devolvendo a quem é de direito nessa noite, aleluia. Amém, Jesus.